Vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Espíritas Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Como o próprio nome diz, nós estamos sempre indo em busca da simplicidade e essa irmã humildade, quando nos toca, aí às vezes fechamos as portas para ela. Então, assim, entra humildade, entra. Vamos entrando, por favor. E é isso, esse é o objetivo de estarmos aqui estudando de uma forma simples, sermos o que somos, melhores. Melhorando aos pouquinhos, um puxando a mão do outro, essa aí é a meta. A sinceridade acima de tudo, porque não tem ninguém aqui melhor que ninguém. Só aí, Terezinha. Não era, Terezinha? Agora eu que estou fora agora. Vamos lá, é muito gostoso estar com vocês. Eu pedi a permissão é cruel. A permissão de, como se diz, gente? Como se diz? La permissão. A Permissão? permissão. É permissão, né? É permissão mesmo, é isso? Permissão, Permissão. 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 Desculpa aí, enrola às vezes tudo aí. Permissão, né, gente? Uhum. Eu Isso. pedi a permissão das Terezinha. É, meus amigos espíritos, olha aí, ó, não fui eu, tá? Não fui eu, não fui eu. Deixa eu sair primeiro. Não fui eu, não fui eu, não fui eu. Peraí, deixa eu baixar. Pronto. Então, oh, mon Dieu, aqui. Nós estamos falando sobre o que estamos vendo atualmente sobre ser ou não ser, original, certo ou errado. Eu gosto muito de Kardec. E acho que não tem opinião melhor do que ele mesmo. Encontrando, estava estudando aqui, passei mais tempo na revista Espírita, principalmente aquela que eu enviei para vocês. Lembra do Mário? Então, eu fiquei aqui analisando algumas coisas e parei na revista Espírita, aqui, julho, julho de 1865. Me chamou a atenção. Aqui, veja bem, esse em julho, porque a revista Espírita, não, o Céu e o Inferno, foi publicada em agosto de 1865, que ele está aqui, observe como ele está apresentando justamente isso, ele está dizendo assim, aqui, nessa revista, gente, é notícias bibliográficas. Eu vou mostrar, porque aqui essa revista é diferente, eu não sei se vocês já abriram, tiveram tempo para abrir. Aí eu fui procurar o índice, sabe, meu Deus, cadê o índice? Não tem o índice, está lá no final, você botou. Ó, julho de 1865. Então, nessa página aqui, eu estou gostando muito, viu, gente? Muito mesmo. Vocês observam que na 20ª, aí, o Kardec, ele está apresentando, está dizendo que vai ter uma nova edição do livro O que é o Espiritismo. Aí traz a nova edição, mas ele diz, aqui está dizendo, no prelo, que eu não sei o que é isso, que eu fui esquecer de... O que é prelo? Vejam aí, por favor, para aparecer em 1º de agosto. Ô, Aqui, Zélia, mas o que está aparecendo é isso que está. Uma nota, é isso? É a isso nota? aqui não é nota, Terezinha. A Isso nota, essa aqui, exposição. notícias bibliográficas. Em Então, onde é julho... que está? Acho que está aparecendo outra coisa, não é, Nilce? Hã? Sim, eu O não, não, texto, não o texto não estamos está vendo o texto. completo, Zé. Hã? É, Tem um pedaço de um texto, um trecho de um texto e uma notinha embaixo. Será que é isso? Como é que começa a frase que você... qual é o título da Aqui, notícias Ai, bibliográficas. Ah, sim, agora agora sim. tá. Notícias bibliográficas. Agora Tava está. outra, é? É. Bom, tem aqui um, dois, três, quatro, 5 livros abertos nesse PDF aqui, ou no Foxit. Foxit. Ah, não sei como se chama, não. Mas tá tudo bem. Obrigada, Tê. Então, olha só, ele está apresentando, dizendo a nova edição do que é o Espiritismo, correto? Olha aqui. Sim. Kardec, de 1865.
uma nova edição, dá o preço, certo? Aí, isso que nós conhecemos, e ele, como vai ser publicado O Céu e o Inferno, aqui tal. A primeira chamada na Revista Espírita, 1º de agosto de 1865. Olha aqui como é só uma chamadazinha, sabe? Observem, em agosto, que eu vou trazer outro. O Céu e o Inferno, Justiça Divina, segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Grande, deve ser volume 1, né? Em 12, então nem me pergunte o que é isso. Preço, 3,50 francos, e pelo correio, 4 francos. Esta é a primeira... Ah, Vaninha, esta é a primeira, assim, vamos dizer, notícia que temos sobre o céu e o inferno. Então, nós estamos em julho de 1865, correto? Então, tá. Agora vamos passar para setembro de 1865, que já foi publicado. Ai, Vaninha, bem-vinda! Que já foi publicado. Porque já foi publicada, aí o que ele está trazendo? Notícias biográficas. Ele já foi publicada a obra. Aí, olha só, Céu e Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Se vocês... O que eu enviei para vocês é na página 17, 18, 19 e 20, certo? Aí, ele aqui já apresenta o conteúdo e vem contendo o exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corpórea à vida espiritual, as penas e as recompensas futuras, os anjos e os demônios, as penas eternas e etc., seguido de numerosos exemplos sobre a situação real da alma durante e após morte. Aqui é o prefácio da obra. Então, ele traz todo o prefácio da obra. É o que nós temos, gente. Bom, temos é relativo, que depende da obra de quem está, quem tem em mãos, né? Porque normalmente está aqui, começa com o prefácio. De quem? De Kardec. Então, aqui está todo o prefácio. E a apresentação da obra, ele apresenta da seguinte forma: os títulos dos capítulos, eu vou ler na íntegra, porque eu acho muito importante. Eu comparei aqui duas que eu tenho, sabe? Duas obras, e eu achei interessante isso. Observe que na primeira parte é doutrina. A primeira parte, doutrina, esse aqui, ele colocou a primeira parte, aqui eu acho que é o futuro e o nada. Deixa eu pegar aqui, gente, o que eu tenho, para não estar justamente o futuro e o nada. Eu acho que esse aqui, ele queria dizer que é o capítulo 1, né? Porque no meu tem como capítulo 1 no livro. O futuro e o nada. Não é isso, gente? Primeira parte, doutrina. Primeira parte, doutrina. Então, é o título. Doutrina. No capítulo 1 é futuro e o nada. Capítulo 1. É porque na primeira parte ele vai apresentar toda a parte de conceito, e na segunda parte é a parte de exemplos, né? A parte teórica, a parte que ele trabalha na né? Não, essa segunda parte. Então, mas por isso que é primeira parte, doutrina. Zélia, você não está seguindo a versão do Paulo da FEAL, não? Sim, mas eu quis... Não, eu estou na Revista Espírita, setembro de 1865, que eu pedi permissão à Terezinha, porque foi o que eu encontrei, eu já mostrei aqui, você não estava. A gente chega atrasado. A primeira vez que aparece uma nota falando sobre o céu e o inferno. Que ano que é a revista? 1865, porque foi publicada em agosto de 1865. Certo? Aí está aqui, na íntegra, ele faz a chamada. Aqui está, viu, Vaninha? E é na página 20,
página 20 daquela revista espírita que eu coloquei para vocês. É que eu tenho Então, ela, eu estou olhando diretamente, já achei. Obrigada. eu pedi permissão à Terezinha para trazer isso, o Kardec. Nada contra, mas eu queria Kardec, pronto. Eu acho que eu fui lá e encontrei assim, uau, Kardec, tudo bem. Então, aqui é a revista do mesmo ano, setembro, notícias bibliográficas, É. certo? Como mostrei. Então, Vânia, aí ele vai, faz a apresentação, depois ele adentra no prefácio, esse que nós conhecemos, esse que está no livro, o mesmo, gente, o mesmo. O que eu achei interessante, que eu gostaria, é de comentar isso aqui. Na primeira parte, ele tem doutrina. O primeiro capítulo, compare, gente, com o que vocês têm Tá aí. certo. Tá certo, é isso Futuro e o mesmo. nada. Eu também estou aqui. Na segunda parte, observe a segunda parte aí. O medo da morte. Aqui, não é isso? Aqui está escrito o quê? Da apreensão da morte, mano. Isso aí é a mesma coisa? Vamos lá. O terceiro, o céu. Concordando? Sim, tá O certo. quarto, o inferno. Sim. O quinto, quadro comparativo do inferno pagão e do inferno cristão. Certo? Até aí tá tudo bem. Tá. Capítulo 6º. Qual é? Purgatório. Agora vai complicar aqui. Não, não. Aqui ainda continua a mesma coisa, gente, no 7º capítulo. Tá Da certo. doutrina das penas eternas. Correto? Certo. Não, peraí, gente, eu estou vendo aqui uma coisa que não deveria ter. Não adianta eu estar vendo, eu estou vendo a que não é adulterada. Aí eu tenho que estar aqui, gente. Se vocês pegarem a adulterada, no 6º capítulo, tá? Na adulterada, aqui onde eu estou, eu não sei aí como está. No livro adulterado, o 6º, não é esse. Se vocês observarem, vocês têm uma É, adulterada aí? tenho. Vocês têm uma adulterada? Não? Eu tenho. Pronto, observe que não é a mesma coisa. Começa aqui o problema. É diferente. Adulterado o É, índice tá bem o diferente. índice está bem diferente. Você vê que aqui o 6º é o purgatório, tudo bem? O sétimo, as penas futuras segundo o Espiritismo. Não, desculpa, aqui é a da adulterada. Desculpa, gente, eu estou olhando. A da doutrina das penas Das eternas. penas Na minha, eternas. não. No livro que eu estudei aqui, tem outra coisa. Certo? 8º, e nós sabemos, as penas futuras segundo o Espiritismo. Observe, compare a adulterada e compare essa aí. Nós estamos com Kardec. E quando eu olhei assim, peraí, ok? Observe o 9º, os anjos. 10º, os demônios. 11º, intervenção dos demônios nas manifestações modernas. Eu tenho completamente outra coisa que eu nem vou falar, gente. Nem vou falar. Eu levei um susto, porque falei, o que é isso, gente? O que é isso? E eu achei, realmente, me assustou esse título aqui. 10º, estão indo? Sim. Os demônios. 11ª. Oi. Na adulterada, a minha adulterada, que eu tenho ela há 50 anos, o capítulo 8 é anjos, né? Uhum. E aqui na nova é no 9. Eu tenho duas aqui, gente. Eu tenho duas e me assustou, sabe? Por isso que eu nem fiz questão de comentar muito. Me 9, os assustou o demônios. título. O título, o que me assustou foi o capítulo 11º, como foi colocado. O título aqui que eu tenho é proibido evocar os mortos? Olha só. O meu é da proibição de evocar os mortos. Na Então, adulterada. tudo bem. Achei, me chocou um pouco. Eu tenho 3 aqui. E aqui Aí, vira 12, né? Da proibição de evocar os mortos. Tá igual o meu, mas capítulo diferente. o meu é uma pergunta.
Meu é uma pergunta. Mas aí não vamos ficar. Bom, eu só estou trazendo porque é Kardec, é a original, certo? Para não ficar com opinião pessoal, foi fulano que disse, a ciclano que disse. Não, estamos aqui com Kardec. Mas está aqui, setembro de 1865, Revista Espírita. 11ª intervenção dos demônios nas manifestações modernas. 12º, da proibição de evocar os mortos. Então, aí termina a primeira parte, certo? Terminou a primeira parte. Na segunda parte, que nós conhecemos, são os exemplos. Mas aí não alterou nada. Não alterou nadinha. O que complicou para mim aqui, que me assustou um pouco, foi já no início do capítulo 6º. Nas que eu tenho aqui, no capítulo 6º, é impressionante. Mas não vale nem a pena. Nem vale nem a pena. Simplesmente, Zélia, depois de todo esse trabalho, esse trabalho do Paulo e de outras pessoas que pesquisam, eu simplesmente deixei de lado o Céu e Inferno antigo, eu nem olho mais para ele, eu só estudo esse aqui. Eu guardei ele, Terezinha, para a posteridade. O meu está guardado, eu não joguei fora, mas eu nem... Está aqui como você está, mas para efeito de estudo mesmo, para comparação. Eu só estou estudando a gente pode provar, né? Para poder comparar. Porque eu tive algumas coisinhas aqui, então tem que se ter. Tem que se ter. Tem que se ter. Bom, isso é a minha opinião. Porque, às vezes, quando a pessoa não tem... Aí você, não, Célia, está errado isso aqui. Como assim? Aí, para você explicar o que houve, se a pessoa não conhece. Bom, eu vou passar para a Terezinha, eu só trouxe porque realmente eu encontrei e eu dou prioridade a Kardec. Certo? Esta é a primeira edição original do Céu e Inferno. Como vocês viram, apareceu pela primeira vez aqui em agosto de 1865 e depois, em setembro de 1865, completo. Certo? Eu vou trazer só uma curiosidade. Oi. Posso falar um pouquinho? Por favor. Da sua notinha antes de passar para a Terezinha? O que você está lendo aí na Revista Espírita de 1865 é a antecipação da publicação pelo próprio Kardec, já que a revista foi o laboratório de construção e de elaboração da doutrina dos espíritos, e a Revista Espírita foi fundada quase que simultaneamente com o lançamento da obra máxima, que é o Livro dos Espíritos. O que nós estamos acabando de ver, e é muito bom você trazer isso de início, para a gente começar o estudo, me congratulo com você por essa nota. O que nós estamos vendo aí é essa antecipação da publicação de uma obra fundamental, o que Kardec fez de todas as obras, todas as 5 obras fundamentais e até as introdutórias, como nós vimos aí, sobre o que é o Espiritismo. E essa questão de comparação hoje, de dúvidas sobre... Sabe? Nós aqui que já estamos nesse ritmo, eu acho que é muito bom essas colocações para a gente ter isso em mente, mas nós já superamos isso. E a contar, você está vendo, você está lendo aí os tópicos dos capítulos e comparando com a obra nova que nós vamos estudar, é exatamente igual, porque a segunda parte são apenas exemplos, mas a parte doutrinária que vai permitir a Kardec fazer análise profunda das doutrinas existentes sobre a morte, sobre a vida futura, etc., etc., para distinguir a grande novidade que a doutrina espírita traz no sentido de nos educar nessas questões. E nos referindo aí às questões das obras adulteradas, nem sequer até o prefácio foi retirado. Por que foi retirado? Porque faz todo sentido. E outra coisa, outro dia você mandou uma mensagem fazendo pergunta sobre as questões da tradução do professor Herculano Pires, e o professor Herculano Pires, inclusive, ajudou também na publicação da tradução da Revista Espírita, que é do Júlio de Abreu, ele fez apenas a parte poética, mas assim como a tradução do professor Herculano Pires,
Todas as outras foram feitas a partir da 5ª edição de A Gênese e também do Céu e Inferno. Então, estão todas adulteradas. E a única que não foram adulterada é exatamente a que foi publicada na Espanha pelo Colavita e essa do Centro Espírita Leão Denis, Rio de Janeiro. E aí não é à toa porque que o Paulo pegou, no caso aí a Gênesis, não estou me referindo ao Céu e Inferno, pegou a do Embaçaí para poder fazer a Gênesis original. E aí, felizmente, o Céu e o Inferno, nós vamos partir da própria original de Kardec, na França, que o Lucas foi fazer o trabalho, o segundo trabalho de investigação, como fez a Simone do primeiro, para averiguação desse, e lá nessas duas obras está absolutamente certo, sem nenhuma sombra de dúvida, que essas adulterações existiram, foram profundas, não apenas em tirar, como inserir, como distorcer, como... Isso aí para nós já é fato superado. Mas é muito interessante a gente iniciar por essa obra, porque olha só que aspecto. O Paulo sequer tinha conhecimento do lançamento da obra da Simone, de adulteração, da Gênesis, quando ele fez o Revolução Espírita. Ele não quis tocar no assunto porque ele não tinha essas provas. E ninguém sabia da adulteração do Céu e Inferno, que são as duas obras fundamentais nesse critério do trabalho que eles fizeram para poder mudar totalmente o destino da doutrina. Então, é muito bom a gente ter consciência disso, principalmente agora que nós vamos nos iniciar no estudo dessa obra extraordinária, que, aliás, é mais profundamente adulterada, para que entendamos isso e vamos... nós estamos aqui realmente em uma jornada maravilhosa. É um estudo, então eu não posso pensar só em mim. Tem pessoas que não estão sabendo disso, tem espíritas que não estão cientes disso. Eu acho que é uma tarefa nossa divulgar o que sabemos, o pouquinho que nós vamos aprendendo, um dever divulgar. Então, eu acho que se nós estamos estudando uma doutrina maravilhosa de caridade, se nós iniciaremos o livro hoje, por que não está mostrando? Que isso? Nós estamos vendo aqui como foi a capa do Céu e Inferno de Kardec. Aí está o ano, aqui está a editora, o endereço e os editores. Que quando se está estudando uma obra que, como mesmo você disse e trouxe, que se baseou na 5ª edição, está aqui. Vai seguir isso como até pouco tempo eu estudei sobre isso. Então, não sabia. Eu achei um dever meu. Só porque eu aprendi assim, não vou compartilhar? Que isso? Isso, não. Então, há bem pouco tempo atrás, nós estávamos estudando essa aqui, ó, sobre a 5ª edição, que se vê a diferença, por isso que eu faço questão de mostrar aqui. Olhem, observem aqui a editora, o endereço, o ano, e olha que essa foi supostamente original, porque houve uma outra anterior a essa, que não vamos entrar no caso. Não vamos entrar. Só estou trazendo por uma questão de consciência, porque se eu estivesse com Terezinha e Terezinha soubesse uma coisa, ou com o Nilce, ou com o Antônio, e não me comentasse certas coisas, alguma coisa, assim, Zé, sabia que o Céu e o Inferno e a gente foi adulterada? Foi mesmo, foi. Você sabia não? Você não sabia não. E como é que você sabe? Aí eu pergunto, Terezinha, como é que você sabe que as obras foram adulteradas? Me prove. E como iremos provar? Como iremos provar que a obra foi adulterada? Nós estamos estudando para isso. Desde o início. O que é interessante, Zélia, por exemplo, nós vamos começar agora esse livro, né? As pessoas que não conhecem, estão iniciando agora o entendimento da doutrina, o que a gente precisa? Lógico, falar, assim, de uma forma geral, da adulteração, e que nós vamos estudar é a original, tudo isso precisa ser falado. E indicar para a pessoa, se ela quiser, aqui no prefácio do tradutor, ele dá a explicação no livro, né, do que aconteceu,
ele fala da adulteração, e fala, né? Ele explica aqui. Então, para a pessoa ler, isso daí Se for ela vai dessa ficar por editora, dentro. né? Se for dessa editora, porque se for, por exemplo, no Claro. caso que não foi adulterada se eu não me... Qual foi aí, gente? Já sei, né? Não, como é que se Não, chama? mas se nós vamos, Zélia, se nós vamos estudar a original, nós vamos indicar para as pessoas que forem seguir a original, nós vamos explicar que tem diferença e que nós vamos estudar essa que é baseada na primeira edição de Kardec. Por que, Isso aí Tereza, eu estou tem te que ser dizendo falado. isso? Nós estamos aqui na Europa e tem aqui traduções de Portugal, entendeu? É por isso que eu estou te comentando isso. Então, quem tiver, no caso, essa aqui, que foi traduzida por esse casal de portugueses, Não, essa aí está certa, está correta então está essa, não está? certa. Então, Então, as obras básicas estão certas. Se observarem aqui, então, aqui, ó, o José da Costa Brites e Maria da Conceição Brites, está certa. Então, quem tem, está certo. Nós estamos comentando as que, quando, na minha época, houve problemas. No caso, quando estava adulterado. Então, eu trouxe para poder mostrar a diferença. Porque algumas pessoas têm, tem gente que tem livro antigo da primeira edição e não foi adulterado. Então, para nós sabermos, o que vai realmente contar é esse aqui, ó. A adulterada não tem o prefácio e vai alterar, vai mudar, como nós vimos aqui, os capítulos. Que não vale a pena comentarmos sobre isso. Mas por dever, pela minha consciência, eu tinha que mostrar isso aqui. Certo? Eu acho que Zélia, tu fez muito bem de trazer, porque na Revista Espírita está a própria prova dos capítulos que Kardec, né, colocou no Céu, Inferno, na obra original. Inclusive, né, o capítulo 8, e não como na adulterada aqui, 7, o título As Penas Futuras e não o Código Penal da Vida Eterna. Exato. Então, aqui mostra exatamente o que, né, a prova da adulteração, pelo menos nesses títulos aqui na ordem. Acho que isso já é um bom começo para uma pessoa que está meio incrédula para acreditar no que houve, né? Kardec já colocou, e com certeza tem da Gênese também. Exatamente. Né? Da Gênese também fez as mesmas notas bibliográficas também, né? Tem pessoas sérias, sabe, nisso, que é muito tempo que está afastada de centro espírita, por vários motivos, que eu encontrei, comentei e não sabia. Pessoas sérias. Claro, e outra coisa, né, Zélia? Nós agora estamos tendo a oportunidade de pesquisar na internet, de ter essas obras originais, né? Pela internet, em PDF, e isso é gratificante que há uns 10 anos atrás, quando a gente estudava o Céu e o Inferno, eu, pelo menos, não tinha essa ideia, eu não tinha isso. Exatamente. De pesquisar na internet os PDF das obras. Então, foi um grande salto, há uns 5 anos atrás, que a gente começou a ter essas pesquisas, né? E que a gente foi atrás e começou a entrar em PDF essas obras. Isso foi um progresso. Então, está tudo aí, é só a gente ir buscar. Exatamente. E também temos, porque o Antônio não estava, como nós estudamos. Você lembra, Nilcinha? Foi semana passada, a gente, não retrasada, não foi? Que nós estávamos com a Rita. Ela estava com o PDF lá do Herculano. E estava dizendo o quê? Ao invés Sim. da visão. Gente, como é que era? A visão de Deus era o olhar de Deus, alguma coisa Foi assim. Tava no muito importante. Foi muito importante aquilo ali, sabe? Porque a gente não percebe, né? E a nota a resposta que estava equivocada, a tradução, enfim, e a gente correu atrás. E fiquei muito feliz, né? Porque o Mário nos disponibilizou essas obras, né, do casal português. E também, Então, a assim, gente nós agora estamos aqui com sempre interessante em outros idiomas, francês, espanhol, como nós fizemos, lembra? Então, é muito importante tudo isso e nós vamos continuar assim. Sinto muito para quem não gostar, mas aqui o estudo é dessa forma. Se há alguma dúvida, vamos buscar em outros idiomas, como mais uma vez, para quem entrou aí agora, Lucinha, essa que nós estamos aqui é o PDF desse casal de Portugal, José da Costa Brites e Maria da Conceição Brites.
Por isso que eu estou trazendo esse PDF, é aconselhável. Gostei muito. Já pensou que bênção isso, gente? Pronto, Sim, era realmente. isso. Tem aqui uma curiosidade, aí eu não posso deixar de mostrar, Terezinha, me desculpa, Imagina, gente. sobre o É Brasil. isso. Sobre o Brasil. Quem quiser, estiver curioso, aí tem dizendo aqui, o Espiritismo no Brasil, na mesma revista espírita. Aí o que fala no Espiritismo no Brasil? Vocês conhecem? Foi o Conhecem? primeiro centro, né? O primeiro centro espírita no Brasil, né? Então, Que nessa foi revista espírita de registrado. setembro, ele tá falando, vou falar assim superficialmente, para não pegar tanto o tempo, mas fala o Espiritismo no Brasil. Então, o extrato do Diário da Bahia, aí, sobre o título de A Doutrina Espírita, o Diário da Bahia, de 26 e 27 de setembro, contém 2 artigos que não são senão a tradução em português daqueles publicados há 6 anos, pelo doutor de Chambray, ou da Gazette Médicale de Paris. Então, ele diz que nesse jornal eles colocaram esse artigo, mas o que chamou a atenção foi isso aqui, ó. Esse artigo, sendo reproduzido pura e simplesmente, sem comentários, nada prova da parte do jornal brasileiro uma hostilidade sistemática contra a doutrina. É mesmo provável que, não o conhecendo, acreditou nele encontrar uma apreciação exata, o que o provaria. É sua pressa em inserir, eu acho que não sei se é sua pressa em inserir, no número seguinte, do 28 de setembro de 1865, viu, gente? A refutação que olha aí, ó, os espíritas da Bahia lhe dirigiram e que está assim concebida. Por quê? Porque colocaram uma nota sobre o livro dos espíritos nesse jornal. Mas só que não fala, só colocaram uma nota. Os espíritas brasileiros pediram que fossem mais, que fosse mais, que tivesse, que colocasse a parte do livro dos espíritos. E por isso que ele tem dizendo, que esses senhores aqui têm dizendo, como estás de boa fé, eu não vou ler tudo para não perder tempo, mas eu gostaria que quem estivesse interessado procurasse em setembro a Revista Espírita de 1865, que é interessante, porque os espíritas brasileiros não gostaram como foi colocado nesse jornal, chamaram a atenção e, posteriormente, foi colocado aqui, ó, a resposta e refutação, um extrato bastante extenso da introdução do Livro dos Espíritos. Os espíritas brasileiros baianos reclamaram, aí depois o jornal colocou a introdução do Livro dos Espíritos. Por isso que eu acho que nós estamos aqui estudando, cada um trazendo a sua opinião, a sua ideia, fica interessante, porque muitas pessoas não conhecem. Haviam me comentado, eu já tinha visto, mas para que apareceu o Brasil aqui, lá na Bahia, e ocorreu isso. E próprios espíritas pediram que eles fossem mais detalhados. Certo? Então, está na Revista Espírita de 1865. Pronto, aqui, ó. Para quem quiser, setembro, vou trazer porque é aqui, ó. Novembro, esse é novembro, o outro que era setembro. Pronto, Ah, tá. desculpem, Isso que eu não estou achando. novembro. Olhei 2 vezes e falei, meu Deus, eu não acho. Porque o O setembro é Espiritismo no notícia Brasil. bibliográfica, Achei, certo? achei, Então, achei. Agora sim. vamos iniciar o nosso estudo. Depois eu vou ler Desculpem mais. pelo tempo, mas eu não poderia ficar calada. Quando eu vi essa cista, não, mas que isso? Eu não vou comentar sobre isso? Aí seria egoísmo. Não, Deus, eu não quero, não, deixa eu ficar melhorzinha a minha consciência. Pronto. Então vamos começar? Alguma coisa, gente, vocês sabiam desse conteúdo aqui, do Céu e Inferno na Revista Espírita, de 1865, né? Porque foi comentado. Outra coisa importante é isso aqui, tá? Mas eu só estou trazendo para que vocês vejam. Junho também de 1865,
o que Kardec fala sobre o relatório do Caixa do Espiritismo. É lindo, porque ele explica que nunca, não viveu, nunca se baseou pelo fruto das obras espíritas. É simplesmente belíssimo. Para quem não o conhece, é belíssimo. E aqui está ele mesmo, Kardec, falando sobre a sua vida e dizendo sobre a sua casa. É simplesmente belo, certo? Desculpem, ele traz aqui as contas, desculpem, mas é lindo, gente. Muito bonito, tá? Muito obrigada, Terezinha. É conosco. Você quer, você vai, hum, Vou compartilhar, sim, Zélia. tá. Obrigada. Deixa eu ver Desculpa, gente. Dessa vez passa, hein? Eu acho que nós estamos aqui, cada um trazendo as suas ideias, falando. Pelo menos quando eu estudei na minha época, era assim. Não estou Porque, conseguindo abrir aqui, Zélia. Está aparecendo um aviso aqui em inglês. Xiii. bom, Tá então na... eu vou lá. Ah, mas eu queria abrir o meu, que eu fiz as anotações, né? Enquanto você. Bom, É, vai com calma, que se ficar nervosa aí não vai, né? Não estou nervosa, não. É, parece uma frase em inglês Você aqui. acha aí, Zé, eu gostaria de dizer que essa nota aí foi a propósito de uma crítica de um padre, se não me engano, ou de um certo jornal de Paris, dizendo que Kardec levava uma vida isso, luxuosa com os exatamente. recursos da obra doutrinária. Eu não sei se eu Exatamente. estou enganada, mas tem isso que o Antônio está falando, e depois o Kardec, essa parte que a Zélia mostrou, naquele livro A Viagem de 1862, que o Sim, Kardec, também eu acho falava. que É, tem lá, e tudo isso. Eu lembro de lá essa história toda que aí ele explica, mas acho que primeiro ele trabalhou aqui na revista, né? E depois, quando foi. fez o livro, aí colocou lá, porque é E que 1800, é lindo, gente. 1862. Que bonito o texto. Ele é. Para Mas quem, o se você. Evangelho, Muito Célia, bonito. o Evangelho, ele faz assim: ele coloca a parte evangélica, né, da Bíblia, aí ele traz os conceitos, tudo sério, tal. Quando ele vai terminando o capítulo, é um poeta. Conforme a gente vai estudando, a gente vai percebendo isso na leitura dele. Tudo que ele faz é assim bem sério, aquele conteúdo tal. Aí quando ele vai encerrar, ele faz uma declamação, né? Fica Muito poético. bonito. Eu sempre choro porque Muito bonito. parece que a gente entra lá dentro da leitura, né? É impressionante. Quando eu morrer, eu preciso. A única coisa que eu quero é dar 2 minutinhos com Kardec. Ah, tá Eu certo. vou falar assim. Terezinha, coloca ou não? Desculpa aí, Maninha. Você não tem que me dar autorização para eu poder Você... mexer aqui? Uai, Para eu poder peraí, pôr no meu Terezinha. texto? Projetar? Acho que você tem que me autorizar aí. Pronto, Terezinha. Ah, agora sim. Ah, que legal. Tinha bloqueado a Terezinha. Estava me Você também você bloqueando. fez de propósito, né? Só Foi para de deixar a propósito, Terezinha viu? nervosa. Não, gente, é porque aqui tem bom, mas depois a gente conversa sobre isso. Bom, vamos Vamos lá, lá, então, gente. por Começar favor. pelo prefácio. Eu E tô a gente já vai ansiosa. começar com uma nota, né? Vamos já começar com uma nota, 8 aqui, ó. Esse prefácio da edição original de O Céu e o Terezinha, só um Inferno. instantinho. Ô, Lúcia, se você não conhece, eu acho que você não está sabendo, nós estamos iniciando com este livro da FEAL, O Céu e o Inferno. Eu acho que não está, eu não havia te mostrado, viu, Lucinha? É esse aqui, FEAL, Não, Céu e Inferno, tá? sim, tá certo. Tá, minha linda? Então tá, bem-vinda. Tá certo, Obrigada. Zé. Este prefácio da edição original de O Céu e o Inferno
de 1865, foi integralmente suprimido na edição adulterada de 1869. Como se pode constatar, esse texto inicial por Allan Kardec é uma apresentação de grande importância para qualificar a obra, o método utilizado, a estrutura do seu legado, o momento adequado do seu surgimento e os fundamentos do critério da universalidade basilar para a doutrina espírita. Então, é um prefácio super importante, que dá toda uma explicação, né, sobre a obra e tudo mais, o método que ele utilizou e tudo mais. E na edição adulterada foi simplesmente suprimida, né, causando aí um prejuízo, né, um grande prejuízo para o entendimento das intenções de Kardec, né, de tudo que Kardec se programou para fazer essa obra. Bom, então vamos agora ao prefácio. O título desta obra indica claramente seu objeto. Nela reunimos todos os elementos pertinentes para o esclarecimento do homem acerca do seu destino. Como em nossos outros escritos sobre a doutrina espírita, nada inserimos que seja o produto de um sistema pré-concebido ou de uma concepção pessoal, o que não teria nenhuma autoridade, né? Isso ele sempre repete, né, nas suas obras, que nada na doutrina espírita é fruto de ideias preconcebidas, né? Tudo na obra é deduzida da observação e da concordância dos fatos. Esse é o critério que Kardec usou para todas as obras da doutrina. A observação, né, que ele observava os fenômenos, ele trabalhava com os médiuns e observava e tudo mais, e também a concordância dos fatos pela correspondência que ele recebia de todas as partes do mundo. Ele recebia correspondências, e quando aqui havia uma concordância com aqueles fatos que ele estava observando, uma concordância assim geral, né? E o que eu acho interessante é que ele trabalhou assim, recebia essa correspondência de várias partes do mundo, de médiuns que não se conheciam entre si, então não podia haver um falando porque viu que o outro falou, né? Não. Então foi um critério assim muito cuidadoso de Kardec, né? Para ter a comprovação daqueles fatos e colocar como princípio doutrinário, senão ele não colocava como princípio, né? Ele falava que era opinião pessoal, passível ainda de verificação, mas ele não colocava como princípio de doutrina, né? E eu gostaria que vocês falassem também aí, quem quiser falar, tá bom? O Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. É a pedra angular do edifício. Eu achei bastante interessante, porque, assim, a pedra angular, né, era nas construções, né, antigas, a pedra angular era que definia a colocação das outras pedras. Eu achei muito interessante essa comparação que Kardec fez com a doutrina. Então, a pedra angular definia a colocação das outras pedras num edifício. E ele fala que o Livro dos Espíritos é a pedra angular, porque a partir do Livro dos Espíritos, a partir dos princípios contidos no Livro dos Espíritos, foram escritas as demais obras. Então, por isso que o Livro dos Espíritos é a pedra angular da doutrina, porque a partir dele se desenvolveu e ele escreveu as outras obras, né? Bastante, uma visão muito clara, né, de Allan Kardec para usar essa comparação, né? Todos os princípios da doutrina estão ali expostos no Livro dos Espíritos, até os que devem constituir seu coroamento. Aí eu quis saber por que Kardec colocou isso, coroamento, né? E eu fui pesquisar. Então, na arquitetura
na arquitetura, coroamento é um elemento de remate, né? Coroamento é quando eles colocam no final da construção, eles colocam uma pedra, um ornamento, alguma coisa, como se fosse o arremate da construção, o acabamento da construção, né? E na doutrina, né? O que a gente pode entender aí, né? Até os princípios que devem constituir a conclusão do trabalho de Kardec, né? O término de todas as suas pesquisas estão contidos no Livro dos Espíritos, não é? E não sei, o que vocês acham disso? Ô, Terezinha, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade com referência ao Livro do Espírito, com base fundamental, para dizer o seguinte: o fato aí é profundo, porque, de fato, das 5 obras fundamentais, e não só as fundamentais, mas como a introdutória que nós acabamos de estudar também, que é o Espiritismo, todas as obras são delineadas e nascem do Livro dos Espíritos. E eu gostaria de dizer o seguinte: talvez você conheça, Terezinha, mas o professor Herculano Pires foi solicitado a fazer um prefácio para a edição comemorativa do centenário do Livro dos Espíritos, Eu lembro. de Portugal, onde ele faz um extraordinário texto. Eu, se eu não me engano, até passei para vocês há um tempo atrás. Passou. Ele coloca em detalhes quais as partes especificamente no Livro dos Espíritos, capítulos, tópicos, subtópicos de todos os capítulos do Livro dos Espíritos, que é inerente a aquela outra obra, quer ser o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Seu Inferno na Gênesis e o que é o Espiritismo, inclusive. Então, essa colocação aí de que as bases fundamentais do Espiritismo e que ela é a pedra fundamental é apenas uma constatação de fato, porque, de fato, todas as obras nascem. Só que o Livro dos Espíritos é uma obra inicial, uma obra que foi traçada toda essa estrutura fundamental da doutrina, que é desenvolvida nas demais, e é muito interessante a gente saber, em termos de esqueleto, o que especificamente dentro do Livro dos Espíritos, nessa estrutura ampla e global da doutrina, de estar desenvolvido nas demais obras. Então, é basicamente isso que ele está dizendo, é muito interessante. É o que ele está falando aí, né? Eu tenho aqui, gente, é bem antigo. Olha, isso aqui é justamente o que o Antônio está falando. E tem as divisões do Livro dos Espíritos, e ao lado, o lado esquerdo, ele tem dizendo, veja bem, eu vou só ler o livro, o Céu e o Inferno, que é a obra que nós estamos nos referindo. Sobre o Céu e o Inferno, ele estaria dizendo que está no livro 4º, Esperanças e Consolações. Então, seriam das questões dos 921 a 1019, que é o 4º livro, capítulo 1 e capítulo 2. Eu tenho isso aqui porque é como se fosse uma relíquia. Quando eu vi, eu falei assim, nossa! E, cara, são essas divisões que o Antônio está se referindo. Eu vou tirar agora a foto e coloco no grupo, certo? Ótimo. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa desse texto aí que nós lemos? Então, vamos seguir? Era preciso, no entanto, mostrar-lhes os desdobramentos, deduzir-lhes todas as consequências e todas as aplicações, à medida que tais bases emergissem do ensino complementar dos espíritos e de novas observações. Então, é interessante, né? Porque o espiritismo, ele é um estudo realmente progressivo, né? Os espíritos vão dando, né? Vão ministrando os ensinamentos, dando as orientações de acordo com o desenvolvimento dos temas. Eles não passam lá para frente falar uma coisa sem antes darem uma base para que aquilo seja compreendido depois.
Então, eles seguem, né, todo um processo, um encadeamento de ideias, para que fique bem compreendido, né? Foi o que fizemos em O Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir de pontos de vista específicos. É o que fazemos nesta obra, desde um outro ponto de vista, e é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. Então, ele está falando aí dos desdobramentos, né, daquilo que está no Livro dos Espíritos. É isso que o Antônio também falou, que Herculano Pires estudou e mostrou, né, ele deu a sua visão, né, desses desdobramentos, né, que a Zélia vai passar aí para nós, né? Já tá, viu, gente? Eu acho que vocês já estão Passou, né? vendo. Vocês estão vendo? Vânia, vocês estão tudo aí, viu? Já está no grupo. Eu acho que vocês já viram. Já. Certo? E aqui também, Terezinha, ele está falando justamente o futuro e o nada. O que eu gostaria de chamar a atenção, desculpa, Terezinha, não nos esqueçamos que esse aqui se basearam pelas obras que estavam sendo adulteradas, que foram adulteradas, tá? É verdade. Cuidado com esse endereço que está sendo aqui, que vocês veem, vocês estão vendo aí do lado direito, esquerdo, tá? Eu não sei se existe mais, é muito antigo isso. Então tenham cuidado, porque se vocês observarem as capas, são justamente das obras que foram adulteradas. O que eu acho é que ele, quando ele se refere que o céu e o inferno está no livro quarto, que é o último, seria Esperanças e Consolações, das questões 921 a 1019. Achei isso muito interessante. Por isso que eu estou, e como vocês veem aí, tá? Obrigada. Ok. Uhum. As ideias novas só frutificam quando a terra está preparada para recebê-las. Ora, por terra preparada, não se devem entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, quer dizer, algumas pessoas só preparadas para entender, né? Isso não, ele não considera isso, né? Só isso, terra preparada, tem que envolver um número bem maior de pessoas, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não somente dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, achando um maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e esteja mais forte para resistir a seus antagonistas. O Evangelho segundo o Espiritismo já foi um passo adiante. O céu e o inferno é um passo a mais, cujo alcance facilmente compreendido, pois ele toca no ponto nevrálgico de certas questões, conquanto não devesse vir mais cedo. Quer dizer, que são esses pontos nevrálgicos de certas questões, justamente aqueles pontos que vai de encontro, né, a dogmas religiosos, né? São pontos, assim, que causam, né, bastante dúvida, discussões, que mexem com os dogmas da igreja, esses pontos nevrálgicos, né? Ele vai falar de céu, de inferno, de anjo, demônio, as leis de Deus, né? Castigo, recompensa, penas eternas, isso mexe diretamente, né, com a religião. Por isso que são pontos nevrálgicos, né? São questões bastante polêmicas. E nunca no foram caso vai se referir, né, Terezinha, ao inferno. O Uhum. inferno que nós conhecemos, o que foi nos apresentado, com a obra, isso aí vai abaixo. Então, Vai balançar a a estrutura de tudo. estrutura, Imagine né? naquela época. Imagine. Se até hoje nós temos ainda algumas ideias pré-concebidas, imagine na época. Imagina Agora, na época. sabe, gente, mas veja só, na época, eu acho que eles estavam mais preparados que nós. O que vocês acham? Por que Porque você assim, acha, Zélia?
Por que nós não estamos estudando que, na época, eles estudavam o espiritualismo racional, Ah, a mas, filosofia racional, e eles tinham uma concepção diferente do que nós temos hoje. Tanto que Zélia, eles eu acho. estudavam. Quem que estudava, Zélia? Os Quem que estudava? filósofos, aqueles que Mas estavam. não, o povo em geral não tinha acesso assim a estudo tão facilmente, né? Não tinha Mas, acesso. Terezinha, o processo desenvolvido pelo espiritualismo racional, a partir das ideias do filósofo Mendes de Bihan, que teve início especialmente na psicologia experimental, e depois entrou no campo da filosofia, se desenvolveu por todas aquelas décadas, fez parte da estrutura educacional total da França e foi, inclusive, transportada para outros países, como foi o caso do Brasil, com a obra do Paul Janet, que foi traduzida e estudada no Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Não Então, o foi colégio, né, Antônio? essa O afirmação de povo, Kardec, ela é profunda e ele não faz referência nenhuma aí sobre especificamente o espiritualismo racional, mas nós vamos ver no estudo das obras do Paulo e tudo que nós temos falado até agora, que o momento era oportuno por conta disso, não porque sim. foi divulgado no meio do movimento espírita, que não tem nada a ver. Então, isso aí atingiu as massas. E existia, além disso, existia um aspecto fundamental, que era o peso do aniquilamento do materialismo, que chegou ao seu ponto final e as pessoas estavam em busca de opções diferentes. Então, foi profundo isso aí, entendeu? Então, existia essa forma muito rápida com que a Zélia colocou, mas ela está correta e eu acho Eu que acho foi também, eu isso. acho. E isso possibilitou a vinda do espiritismo. Do contrário, como Kardec, mais cedo ou mais tarde, porque depois houve um retrocesso. É a Uhum. contra-revolução, vamos dizer assim. Então foi exatamente, lamentavelmente, a coisa depois degringolou e nós estamos aqui hoje sendo barrado por esse exagero de materialismo aniquilante que domina o paradigma e as mentes das pessoas, e também, do outro lado, da questão da própria retrocesso nesse terreno, que a própria metafísica saiu do paradigma atual sobre o qual nós vivemos hoje. Foi excluída, né? E não foi milimetricamente programado isso aí. Então, é bem isso. Hoje nós vivemos uma época de muito materialismo, né, de Sim. fato. Sim, Vamos trazer outras opiniões. Nilcinha, por favor. Nós precisamos lembrar que o espiritualismo racional estudava a alma encarnada e não a alma no mundo espiritual. Então, a gente não pode confundir isso, né? E a gente vê na revista espírita as pessoas indo às igrejas, nas missas católicas, né? E os padres, os sacerdotes, né? Criticando de forma agressiva a doutrina dos espíritos, né? Então, eu acho que quando ele fala nesse ponto nevrálgico de certas questões, é porque estava em ebulição nesse momento, né? As colocações dos padres, dos sacerdotes e as pessoas frequentando as igrejas ficavam querendo saber por que eles estavam condenando tanto, né? E aí, então, iam atrás das obras, e aí começou essa revolução das ideias, né? Então, precisamos só pensar que talvez seja isso que ele estava querendo, porque ia mexer mesmo, né? As pessoas estavam lá falando do céu, do inferno na igreja, e aí os sacerdotes criticando, e as pessoas iam ler, e Kardec falando que isso não era bem assim, né? Então, a gente tem que pensar também desse ladinho. Kardec, ele fala, né, em várias partes aí da sua obra, né? O que chamava muita atenção do povo era justamente a proibição, né? A perseguição dos sacerdotes ao espiritismo, que chamou muita atenção, despertou a curiosidade de muitos, né? Aí foram procurar
saber o que era, o que estava acontecendo, o que é do espiritismo. Isso também aconteceu bastante, né? Inclusive, lá na queima dos livros, despertou uma curiosidade muito grande nas pessoas. Querer saber o que era aquilo, né? Que provocava tanto medo, né? Nos sacerdotes, né? Sem contar em Iverdon, onde o próprio Hipólito estudou, onde Pestalozzi dava oportunidade aos pobres. Aqueles que tinham mais, eles auxiliavam aqueles que menos tinham. E recebiam, imagine só que educação maravilhosa, a oportunidade que essas pessoas tinham. Se nós vermos atualmente, fica muito a desejar. A concepção da época, onde era assim, o dever. Inclusive, eu li alguma coisa, eu não sei se foi sobre a mãe do Kardec, eu não me lembro mais onde foi, e que ela tinha, que se perguntava quando se adentrava a essa escola de Pestalozzi, você tem condições? Então, eles faziam questão, tinha. Porque, por exemplo, se vai Zélia, Zélia lá é milionária. Não, não tem, não. Poderia existir isso, mas as pessoas não. Falavam, não, eu tenho, e eu acho que está assim que para poder auxiliar aqueles que menos têm. Então, você observem só como que bonito tudo isso. Essa parte, essa visão que se tinha da época. E eu acho que sim, essa parte que estamos conversando, mesmo que são os filósofos, mas nas escolas, as crianças recebiam isso, a educação, e também se irradiavam para quem estava ao seu lado. Mudava até o comportamento das próprias pessoas que frequentavam e que eram tocadas em termos de exemplo, por exemplo, né? Fala. Se considerarmos a época em que surgiu o Espiritismo, reconheceremos sem dificuldade que ele veio no momento oportuno, nem muito cedo, nem muito tarde. Mais cedo teria malogrado, uma vez que, não sendo tão numerosas as simpatias, ele teria sucumbido aos ataques dos seus adversários. Mais tarde, teria perdido a ocasião favorável para desabrochar. As ideias poderiam tomar outro rumo, do qual seria difícil desviá-las. Era preciso deixar às velhas ideias o tempo de se desgastarem, provando sua insuficiência, antes de se apresentarem às novas. Então, já havia, no tempo de Kardec, já havia também muitas pessoas questionando, né? Questionando os dogmas, questionando certas coisas que a religião passava, coisa que não poderia ter sido feita, esses questionamentos, alguns séculos antes. As pessoas que questionavam, que duvidavam, eram perseguidas, eram até mortas, né? Mas no século XIX já havia essa possibilidade. Então, aquelas pessoas que tinham a mente mais aberta, né, que raciocinavam mais, que analisavam mais as coisas, já questionavam, já duvidavam, já colocavam ali ideias diferentes, né? Então, aqui ele fala, era preciso deixar as velhas ideias o tempo de se desgastarem, né? Provando a sua insuficiência, antes de se apresentarem as novas. Então, era uma efervescência de ideias que estava acontecendo no século XIX, né? Então, o momento era realmente propício, né, para o surgimento do Espiritismo. Aí nós temos uma nota aqui, 9, no artigo Reação das Ideias Espiritualistas, Kardec afirma que no período em torno da Revolução Francesa, a sociedade estava tomada pelas ideias materialistas. Negava-se tudo, até a existência de Deus. Mas foi reconhecido que faltava às instituições sociais um apoio sólido. Diante de ampla necessidade de se compreender racionalmente o que é a alma, sua origem e seu destino, teve início uma reação inevitável
às ideias espiritualistas, explica Kardec. O espiritualismo racional, enquanto filosofia oficial da França, após 1830, visava a regeneração da humanidade, pelo desenvolvimento das faculdades da alma, razão, vontade e imaginação, e pela moral da liberdade. Conclui o professor: foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que o Espiritismo chegou. Anteriormente, teria se deparado com o materialismo que tudo permeava. Anteriormente, seria sufocado por um fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todas as mentes, quando estamos em busca das grandes soluções que dizem respeito ao futuro da humanidade. Está em Revista Espírita, 1863, outubro. Nota do editor. Bom, já foi mais ou menos explicado isso, né? O Antônio já deu uma visão, né, dessa realidade. Se alguém mais quer fazer mais algum comentário. Vânia? Eu não quero comentário, não, eu quero uma explicação. Sobre as faculdades da alma, a razão, a vontade e a imaginação. Ah, Alguém? Nilce. Eu acho que aí compete ao estudo do espiritualismo racional, Vânia, que era o estudo que eles faziam, né? Isso está nas obras do Paul Janet. Paul Janet. Então, Eu queria entender, né, por que que ele... eu sei disso, né, que está lá, mas eu queria entender por que era a faculdade da alma. A razão, a vontade, eu sei o que mas é a razão, a vontade e a imaginação. Eu sei assim, eu foi esse sei, né? início pela pesquisa do Maine de Bihan, como falou o Antônio. A partir do estudos do Maine de Bihan, que surge, tem várias lâminas do espiritualismo racional que se pode passar para tu ver, porque ele foi o precursor das faculdades da alma, foi ele que começou a estudar que a alma tinha essas faculdades. E aí começou, né, depois se desenrolar esse estudo, né? O Lá tem, né, espiritualismo. dizendo cada uma, né, o que é a razão, o que é a vontade, o que é a Sim, imaginação, sim, segundo sim. A a razão. filosofia, né, da época. Inclusive a moral da liberdade, né? Isso. É uma coisa assim bem que E tem que ser aqui bem, nesse bem. texto é o Kardec que está falando que o espiritualismo racional, enquanto filosofia oficial da França, visava a regeneração da humanidade, ou é o Paulo? Aqui é a Tem nota que que ter sido olhando. que a Terezinha leu, é a nota do Paulo. É nota do Sim. Paulo. Então, mas Tem é uma o Paulo. frase, O que tá entre aspas é a nota é de o Kardec, né? Kardec, é isso. Está na Hum, revista. Então, Aqui, ó. esse artigo da Exatamente. Revista Ó, Espírita de 1863 vale a pena ler, porque ele explica exatamente eu quero isso. ler depois, eu já Esse separei aqui, artigo já vale a anotei, pena então vou ver. ler depois. É. E De a parte, 1863. e a parte entre aspas, é exatamente o texto do prefácio acima que nós lemos, Vânia. né, E tá lá depois, naquele texto. só complementando, Zé, foi muito importante a colocação da Nilce lá atrás sobre a questão do conceito de alma encarnada, que não é um conceito do Espiritismo, não veio do Espiritismo, nem muito menos da filosofia. É um conceito nascido da psicologia O que Mene de gerou Bihan. o É, espiritualismo racional. Porque isso, foi Mene de Bihan, né, Ney Antônio, que fez, que colocou esse termo, né? O correto, correto, homem é uma alma uma alma encarnada. encarnada. Porque o O Birran Mene de Bihan. Porque o Birran, ele era um psicólogo e um filósofo, e esse conceito de espírito, de anjo, de alma, segundo o dogmatismo religioso do passado, eram tudo coisas vagas.
E o materialismo excessivo já tinha também desbancado a psicologia, que perdeu a sua própria alma. A psicologia é o estudo da alma, Vânia. E não se tratava mais disso. Então, isso aí possibilita com que todo esse movimento estrutural do espiritualismo racional, que vai ser aprofundado pelo estudo da psicologia experimental e vai atingir a filosofia e a metafísica, reestrutura tudo isso, coloca tudo isso no contexto do que nós estamos vendo hoje, porque depois Que era a ciência, que era a ciência psicológica que tinha na época, na universidade, né? Que era mas veja aquilo. bem, Oi? isso é muito profundo, porque nós estamos aqui hoje, quase 200 anos depois, lidando com o mesmo problema e engatinhando para sair desse processo, porque o paradigma da atualidade, a psicologia que é estudada nas universidades, não se toca nisso. Por quê? Porque houve um Não. retrocesso, houve uma contra-reforma e nós voltamos ao tempo, mas pelas sementes ficaram aí. Então, a doutrina, ela não é do homem, a doutrina não é de Kardec, é da espiritualidade superior que estruturou-a para nos acompanhar até a nossa redenção, até a transformação desse planeta. Sim, sim. Agora, Então, mas agora é que assim, eu queria ter na minha cabeça, porque assim, como a espiritualismo racional era uma ciência da época, então o Kardec também trabalhava nas escolas, então era o que tinha como conceito de moral na época, né? É isso. E aí Pronto. ele foi Aqui, ó, trabalhando. aqui temos, vamos, eu acho melhor ler, porque não fica, já que surgiu, Revista Espírita de 1863, Reações das Ideias Espiritualistas. Vocês estão vendo? sim, é exatamente essa parte aí Mas está na nota. As ideias espiritualistas respondem bem às aspirações gerais. São preferidas ao ceticismo e à ideia do nada, Uhum, uma vez que se sabe instintivamente que elas estão na verdade, mas não satisfazem senão imperfeitamente, porque deixam ainda a alma no vago e que sozinhas são impotentes para darem a solução de uma multidão de problemas. O simples espiritualista está na posição de um homem que percebe o objetivo, mas que não sabe ainda por qual caminho para ele chegar e que encontra escolhos sobre seus passos. Deixa eu passar, tem aqui, deixa eu passar, só um instantinho, pronto, agora, porque tinha um microfone que estava aberto, aí estava. Bom, e parei. Aqui não é gente, eis porque nesses últimos tempos, aí, Ivaninha, eis porque nesses últimos tempos, um grande número de escritores e de filósofos trataram de sondar esses misteriosos arcanos, porque tantos sistemas foram criados, tendo em vista resolver as inumeráveis questões permanecidas insolúveis. O que esses sistemas sejam racionais ou absurdos, nisso não testemunham menos as tendências espiritualistas da época. Estamos aqui em 1863. Se todos esses sistemas não chegaram à verdade completa, é incontestável que vários dela se aproximaram ou roçaram, e que a discussão que dela foi a consequência preparou o caminho, dispondo os espíritos a essa espécie de estudo. Por que eu estou lendo isso? É porque justamente está tudo dentro do que estamos estudando. Era o momento exato. Aí vem. Foi nessas circunstâncias eminentemente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais tarde, foi chocar-se contra o materialismo todo-poderoso. Num tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não lhe pode opor mais barreira séria, e onde está fatigado pelo vazio deixado pelo materialismo. No momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo,
se apoderou de todos os espíritos, onde se está à procura das grandes soluções que interessam o futuro da humanidade. Foi, pois, neste momento que veio resolver esses problemas, não por hipótese, mas por provas efetivas, dando ao espiritualismo, aí, Vania, o caráter positivo único que convém à nossa época. Nele se acha o que se procura e o que não se encontrou em outra parte. Eis porque o aceito, eis porque é aceito facilmente. Milhares de órgãos traçaram-lhe e lhe traçam ainda o caminho, semeando parte por parte as ideias que professa. Não é preciso crer que não haja, neste caso, senão as obras sérias, lidas por pequeno número de eruditos, notai quanto, sobre uma forma leve, a do romance ou do folhetim, os pensamentos espíritas são abundantes neste momento. Por aí, eles penetram por toda parte, mesmo entre aqueles que menos pensam neles. São tantos germes latentes que eclodirão quando a grande luz lhe tiver vindo, porque estarão familiarizados com as ideias novas. Aí está. Porque estava tudo nessa parte materialista e aí que está. Justamente era o tempo apropriado para isso e que gradualmente foi penetrando nos lares, nas pessoas e eu acho que aqui está a resposta. Foi por isso que eu fiz questão de separar tudo o que se fala nos livros, eu deixo em aberto. Porque eu vou. Depois eu vou ler ele todinho, o É, artigo. é extenso, viu, Vânia? Aqui, como você Então, está depois eu vendo, vou ler de é novo, mas extenso. é mais ou menos o que eu estava pensando mesmo. Então, era a psicologia lá, o espiritualismo que tinha na época, e era o conhecimento, e aí foi tudo juntado lá para fazer a obra, né? Uhum. E nortear. Vânia, Oi, Vânia, tu já oi? assististe no YouTube alguma palestra sobre espiritualismo racional? Não, eu Não? tive, como é que fala? Algumas, eu relutei, na verdade. Parece que eu não quis, Porque né? eu tenho uns estudos que a Juliana está fazendo do espiritualismo racional de uma forma um pouco mais sintética e está sendo colocado no YouTube pela a Casa Fraternidade Toyohashi Mas aqui de também Japão. temos os slides. Temos Tu os tem, slides, eu posso passar no grupo, coloca para o vou grupo, passar no grupo. Zélia, porque Uhum. seria importante ela começar desde as primeiras, né? É uma forma muito clara que a Juliana vem colocando, que aí tu vai ter noção de quem foi Mene de Birhan, por que que ele disse que o homem é uma alma encarnada, por que que as faculdades da alma, né, surgem através da razão, da vontade, se desenvolvem. Tudo ali está ali, tu vai conseguir compreender essa base, que é muito importante para tu poder entender o que Kardec fala, porque A Kardec história, né? Pegar do segue, né, a começo. doutrina espírita é a continuação do espiritualismo. Então, muitas palavras, muitas colocações, ele remonta ao espiritualismo racional. Mas a E Vânia se a gente já está seguindo há muitos anos isso. está seguindo Sim, sim, há espiritualismo muitos racional anos, há muitos com a anos. Juliana, É, Sim, é, mas eu tive, sabe quando você não quer? então pronto. Mas Eu, eu assim, não, eu não quis. pronto. Então eu Então, sempre mas fiz, você mas tem a base. Eu tô eu chamando a tenho. atenção porque talvez a Anice não saiba, mas você não, eu não sabe, você disse que tem ela a não base. tem a base. Não, eu não disse que a Vânia Não, não não, tem. Não, estou te não, dizendo Eu que digo ela que estudou, ela sabe. todos nós precisamos ter noção dessa base do espiritualismo racional, para podermos entender por que continuar Kardec diz que o entendendo. Sim, espiritismo é a continuação do espiritualismo racional. Foi isso que sim. eu quis dizer. Não, Isso. Nilce, tá tudo certo. É que, sabe quando você quer resistir a alguma coisa? Eu quis resistir, né? Eu queria só o espiritismo. E quando falava do racionalismo, eu, eu, eu não queria, sabe? No fundo, eu não quis. E foi uma Uhum. escolha minha.
E agora talvez faça essa falta, mas tudo bem também, cada um tem o seu momento, né? E talvez seja agora de eu voltar a ver a matéria, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Certo, aqui está, porque está baseada nisso tudo, né, Luaninha? Bom, então eu vou descompartilhar. Aí, pronto, Terezinha. Desculpem, gente, né? Eu nem sei se dá tempo agora, né? Já está quase na hora, né, Zélia? Zélia, tá me ouvindo? Ah, Terezinha, tem mais 10 minutos, Tem vamos. 10 minutos, podemos terminar o parágrafo, porque estamos na página 44 deste livro, não sei Tá. aí. Né? Então vamos lá. As ideias prematuras fracassam porque não se tem maturidade para compreendê-las e porque não se faz sentir ainda a necessidade de uma mudança de posição. Hoje é evidente para todo mundo que o imenso movimento se manifesta na opinião pública. Uma reação formidável se opera progressivamente contra o espírito estacionário ou retrógrado da rotina. Os satisfeitos da véspera são os impacientes do amanhã. A humanidade testemunha um processo de gestação. Existe algo no ar, um poder irresistível que a impele para a frente. Ela é como um jovem, né? Ela é como um jovem saído da adolescência que entrevê novos horizontes, sem conseguir defini-los e que se desfaz dos traços da infância. Então, aquele movimento, né, no século XIX, e o movimento das ideias, né, o questionamento das ideias antigas, dogmáticas, a necessidade de novas ideias e novos conceitos. Era toda uma efervescência, né, que estava acontecendo naquela época. Desejamos algo melhor, alimentos mais sólidos para a razão, mas esse melhor ainda é indefinido. Procuramo-lo. Todos trabalham por ele, desde o crente até o incrédulo, desde o operário até o sábio. O universo assemelha-se a um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem, né? Interessante essa comparação, né? O universo assemelha-se a um vasto canteiro de obras. Uns demolem, outros reconstroem. Cada um lapida uma pedra para um novo edifício, cujo plano definitivo somente o grande arquiteto possui, e cuja estrutura apenas será compreendida quando suas formas começarem a se delinear sobre a superfície do globo. É o momento que a soberana sabedoria escolheu para a chegada do Espiritismo. Bem interessante, né, esse parágrafo. Cada um lapida uma pedra para o novo, cada um trazia as suas ideias, né? Cada um trazia os seus conceitos, seus questionamentos. Então, muitos, né, colaboraram para se mexer nessas ideias, né? Para se mexer, para aquela coisa é como se fosse uma água parada durante séculos e séculos, né? Então, as pessoas começaram a remexer essa água aí, e nesse mexer, né, aquelas coisas já ultrapassadas, né, já carcomidas, né, pelo tempo vão aparecendo. E já havia a possibilidade de se combater essas ideias ultrapassadas. Então, foi um momento realmente bastante propício para a chegada do Espiritismo. Em outras obras também Kardec fala um fator também que contribuiu muito para o surgimento, para a compreensão do Espiritismo também, foi o desenvolvimento das ciências, né? O desenvolvimento da ciência, da inteligência do homem, né? Que já estava mais desenvolvido. Então, tudo isso contribuiu para o aparecimento do Espiritismo. Alguém quer deixar, Antônio?
Você está aí olhando, gostaria de dar Eu alguma só, opinião para nós ficar? eu só queria dar uma palavrinha mais Estava específica anotando. para a Vânia, para dizer para ela que a pergunta que ela nos faz, nos fez, para aprofundar essa questão dos conceitos que surgiram da, da psicologia experimental no espiritualismo racional, nós todos aqui, Vânia, somos, não estamos apenas engatinhando atrás de uma informação e de um campo extraordinário de estudo que nós não tínhamos sequer conhecimento. Não pense você que nós aqui, porque nós estamos aí estudando por um certo tempo, lemos algumas obras, inclusive as obras do Paulo, toda essa questão, nós estamos, não, isso é um campo novo, porque nenhum de nós, eu não sei, parece que a Nilce é psicóloga, não tenho certeza, mas nós aqui, por exemplo, somos da Não, área do Antônio, direito. Acho que não, né, eu Nilce? não sou, Meu, você é eu não psicólogo, sou, eu Então, não Nilce? sou Sim, psicóloga. isso então são me ajuda. matérias. E sabe o que que eu lembrei também do livro Autonomia, em Sim, que o Paulo estuda muito isso, né? Traz o Exatamente. espiritualismo profundidade, racional de forma com muita profundidade. com Esse profundidade. livro, ele explica direitinho isso aí, tudo que nós estamos conversando, né? Todo o processo histórico como processo teórico do estudo, mas isso é apenas um livro, e nós sabemos já que essa coisa é ampla, né, nisso. Por exemplo, a obra do Janet, nós temos uma obrigação de... E aí, Vânia, você fala, eu não queria o espiritualismo, eu só queria o espiritismo. Isso é uma coisa que a gente traz de um certo conceito atávico que a gente vem trazendo também. E o que dizer do magnetismo animal? Exato. Desenvolvido por Mesmer, que está na base, no fundamento da prática mediúnica e de braços o magnetismo propriamente dito, a ciência irmã gêmea do espiritismo, dito pelo próprio Kardec, que foi magnetista, estudou magnetismo mais de 30 anos. Então, isso aí Pensou? tudo, a verdade é que se abriu nessa fase que estamos agora, graças a Deus, um campo vasto de estudo e que nós temos muito que fazer, porque tudo que nós aprendemos nesses quase 200 anos foi muito distorcido, sem falar nas adulterações. E aqui eu faço referência ao prefácio, propriamente dito. Como é que se pode conceber um prefácio deste apenas ao ponto que nós chegamos, não chegamos nem na metade dele ainda, ser excluído numa Isso. obra que a gente sabe hoje que foi adulterada em todos os níveis, com inserção, supressão, mudança de. Então, nós vemos Gente, aí eu acho, peraí, só um instantinho, Antônio, veja só, comprando é o terreno. eu tô aqui com uma Sim, que não foi retirada prefácio. Eu estou com uma aqui nas minhas mãos, não foi retirada. Eu estou com essa aqui. Contém o prefácio. Então, não foram todas. Agora, vai mudar no que nós havíamos comentado sobre os capítulos. Então, esta obra, sim, que é adulterada, contém o prefácio. Aqui, ó. Contém o que obra que prefácio. é essa aí, Então, Zé? depois eu converso, eu falo. É da FEB, certo? Tradução do Evandro Noleto Bezerra. Contém, sim, o prefácio de Kardec. Contém, sim. Certo? Zé, nós estamos aqui nos referindo às obras adulteradas lá atrás, que vieram até recentemente. Então, Obviamente que de poucos anos para cá, não, esse quadro deve ter mudado. não, 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 não. Essa foi justamente, Zé, essa tradução deve ter no máximo 10 anos, se tiver. foi de, bom, mas tem aí, bom, isso são coisas que eu acho que a gente tem que conversar Eu estou me referindo, posteriormente. Zé, eu me referi às obras adulteradas lá para trás, Então, Antônio, no mas não tempo tem de aqui. Kardec. Ah, mas, E todas as traduções foram baseadas nessas obras adulteradas. Por exemplo, a Gênia é a quinta edição. Até o professor Culano Pires, que foi um dos maiores apóstolos, posso dizer assim, do Espiritismo no Brasil, traduziu a obra adulterada. Mas não foi Então, Antônio, ó, eu tô com Antônio, a obra aqui, ó, isso. do Céu e Inferno,
É a tradução tradução, introdução de 60 notas de rodapé de José Herculano Pires. Não tem o prefácio. Exato. Mas Não aí vai tem. modificar. O que está Exatamente o que eu modificando estou são dizendo, os João. capítulos. Eu estou me referindo a Gênesis e o Céu e o Inferno, Que é esse que nos caso aqui, últimos né? 100 anos foram todas traduzidas das obras adulteradas, lá de trás. Então, É, essa foi traduzida também. O que eu quero dizer que essa também foi traduzida, mas que esta contém o prefácio. você vê, e a Mas, minha não tem, né? mas o que nós havíamos comentado sobre os capítulos foram sim, que não tem nada a ver com o que havíamos visto anteriormente. É porque temos que ter muito cuidado quando se fala de todas. Existe sim, foi assim, modificada sim, mas em algumas editoras, por exemplo, tem um prefácio, mas continua é, com os capítulos que foram modificados, etc. e tal, entendeu? É isso que eu E quero a dizer. minha não tem o prefácio e os capítulos também, tudo Isso. diferente. Então, É é o porque que o nós Antônio falou, estávamos muito. tá tudo complicado, É, né? Porque Porque você está nós estávamos. estudando aqui uma obra que eu tenho esse livro aqui há 20 anos. E eu, pronto. e eu sempre estudei com ele e nem sabia nem me toquei que não tinha prefácio. Todo livro tem um prefácio. Olha, você vê, demorou tudo isso para a gente acordar, para eu acordar, né? Eu não prestei atenção nisso. Eu Mas gostaria até de chamar a atenção para as pessoas que estão vendo este vídeo, que verão esse vídeo, é que, por favor, como havíamos iniciado, observem a Revista Espírita, que nós havíamos comentado aqui, julho de 1865, e a cada capítulo. Observe se as obras que vocês têm em casa está condizendo com o que nós estamos comentando, que a maioria sim se basearam na tradução da quinta edição. Bom, eu vou finalizar aqui, vocês me permitem. Ficamos, não é, Terezinha, na página 45? Os espíritos que presidem o grande Isso, movimento regenerador. Começa aí, isso. né? Pronto. Então, na próxima semana daremos continuação. Eu vou só parar aqui a gravação. Tá? Obrigada a todas. Até a próxima.